Nova Vida FM, já estamos de volta aqui na sua 87.9 e agora nós vamos estar começando aqui com a terceira edição da Semana do Bem Fazer, nosso programa top nacional aqui na Rádio Nova Vida. Abriu o espaço para a Semana do Bem Fazer. Ontem já tivemos aqui a psicóloga falando conosco, né? Ela falou sobre aí a prevenção em tempos de pandemia contra o suicídio, a Gilvânia Leles. Tivemos também o Gileno falando conosco sobre o CDC e também sobre o Dia do Bem Fazer. E hoje estamos aqui com o Padre Cléo, que vai nos falar um pouquinho de como crescer a espiritualidade em tempos de pandemia. Bom dia, Padre Cléo. Bom dia, Ângela. Bom dia a todos que estão na escuta, no meio da Rádio Nova Vida. É um prazer mais uma vez recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Nova Vida, também no nosso programa Top Nacional, Padre. Agradecer mesmo a sua presença, a sua disponibilidade em meio a tantas correrias e contratempos de estar aqui conosco, discutindo esse tema, conversando um pouco sobre como a gente pode fazer crescer a espiritualidade nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia da Covid-19. A gente sabe que nesse tempo aumentou o medo das pessoas sentem ansiedades muitas vezes leves, moderadas, algumas até graves, né? Como é que a igreja está fazendo para os fiéis não deixar de vivenciar a fé nesses tempos difíceis? Olha, Ângela, quando se fala de espiritualidade, né, do ponto de vista da fé, a espiritualidade é viver de acordo com o Espírito de Deus, né? Então, mas como que isso se dá? Em meio à vida nossa, que é cheia de altos e baixos, a gente fala desse tempo de pandemia, mas eu acredito que essa geração nossa é a primeira experiência de pandemia que nós tivemos, é exatamente essa, né? Já ouvimos falar de outras que aconteceram, como a gripe espanhola há 100 anos atrás, né? Basicamente, que matou muito mais gente do que já morreu agora, por causa das condições da época também, que não era tão favorável como as condições que nós temos hoje. Mas esse tempo de pandemia, onde a gente é assim convidado a estar um pouco mais com esse distanciamento ou isolamento social e às vezes a incerteza do amanhã, da doença, a falta de um medicamento. Então tudo isso causa assim muitas complicações na cabeça das pessoas, causa muitas dificuldades nas pessoas de lidar, de trabalhar com essas questões todas. Então aqui é que está o importante da gente já ter uma base de fé, ou seja, viver uma certa espiritualidade, ou seja, de acordo com aquilo que nós já carregamos conosco, a experiência de fé que nós já temos. Então isso é fortalecer cada vez mais de forma até um pouco diferente, porque não é aquela vivência de comunidade, na comunidade como nós temos o costume, mas que tudo isso seja vivenciado numa experiência mais pessoal e familiar. Por isso que é necessário a gente carregar com a gente, ou ter essa base. Já que nem todo mundo tem esse costume de estar todos os dias segurando, vamos dizer assim, nas mãos de Deus, né? E seguindo em frente, às vezes pega a gente meio desprevenido. Então a igreja ela tem por obrigação, nós, de ajudar as pessoas a ter esse contato, a ter esse encontro constante com Deus e com o próprio Cristo para superar esse momento com mais, assim, sem perder muito a cabeça, né? Então isso é importante. O papel nosso enquanto líderes religiosos, enquanto animadores, pessoas que estão nos movimentos, dos grupos, e é ajudar as pessoas a manter essa sintonia constante com Deus, onde está vivendo, né? E agora o lugar onde nós estamos vivendo com mais intensidade são as nossas casas, as nossas famílias. Isso mesmo, Padre. E o senhor muito bem disse, e a gente tem muito ouvido falar igreja doméstica, igreja doméstica. Talvez esse seja até um momento propício para a gente se voltar mais para essa igreja doméstica. Claro que a gente não pode
deixar, né, a nossa oração, nos reunirmos da forma que temos para orar pelo mundo inteiro. Qual o conselho que o Senhor daria assim, à família e o que ela pode fazer para estar vivendo mais essa igreja doméstica e para se reunir em oração pelo mundo? Quais as dicas o Senhor, como pároco, como padre, como Cléo, como ser humano, daria essa dica aí para os nossos ouvintes? Na verdade, isso não é novidade para a Igreja Católica, né? Porque a igreja, ela nasceu de forma doméstica, ou seja, quando iniciou a igreja, ela iniciou nas casas. Nós não tínhamos igreja, não tínhamos comunidade como nós temos hoje, assim, de forma tão organizada, né? Então as pessoas se encontravam nas casas, reuniam grupos de família nas casas. Então até que é chamado, a igreja primitiva é chamada de igreja doméstica. Então ela já tem essa experiência, né? E depois a igreja passou alguns anos assim de forma mais difícil, né? A igreja muito mais massa, uma igreja onde as pessoas não tinham o hábito de reunir. Toda a alta Idade Média basicamente foi assim. Mas do Vaticano II para cá, quando nasceram as comunidades eclesiais, a igreja ela retomou aquele estilo doméstico, de forma que a formação das comunidades e as várias propostas de encontros familiares, isso aí foi tudo intenso na igreja. Nós temos campanha da fraternidade em família, nós temos novena do Natal, nós temos mês da Bíblia. Então são várias propostas do ponto de vista de orientação e de vivência doméstica. Então essa já é uma experiência própria da igreja. Agora, o que a igreja fez e qual é o seu papel nesse tempo é motivar as pessoas, intensificar em meio a essas dificuldades e crises, vamos dizer assim, incerteza que nós estamos vivendo, a reforçar e oferecer elementos que favoreçam as famílias a se encontrarem e a manter esse vínculo da fé comunitária em família. Para isso eu acho muito interessante que surgiu várias propostas, até de celebrações familiares, a igreja ofereceu. Nós temos aí, eu vi passar, o próprio ACC, né, que faz parte do G5, oferecia isso por meio dos grupos, essas celebrações familiares, reza do terço, reflexão da palavra de Deus. Então, tudo isso foi oferecido usando quais meios? Os meios que hoje nós temos à disposição, que são as redes sociais. Então, não houve outra maneira a não ser essa, de ajudar, por meio das redes sociais, as várias propostas de vivência da fé, para dar um pouco mais de sustentação às pessoas neste tempo de pandemia, que não é fácil. A gente fala do ponto de vista da fé, não é? Mas a gente pensa que a fé é como se fosse assim, algo que já está tudo prontinho, né? Então a fé é algo que as pessoas vão alimentando, vivenciando e fortalecendo a cada dia. Ela não tem um pacote assim para dizer, não, já tem tudo que é suficiente. Para isso, os discípulos pediam a Jesus para aumentar a fé, né? A gente já tinha fé, mas aumente a nossa fé, né? E muitas pessoas pediam para aumente a nossa fé. Então o que a gente tem que pedir todos os dias e ajudar as nossas famílias é exatamente fazer esse processo de enriquecimento e de trabalho de evolução na fé. Agora a gente precisa voltar e se interessar por isso, porque de forma mágica não acontece não. Eu não acredito muito nessas magias, nesse negócio muito que vem assim, parece que como um chip hoje, né, abre a cabeça e bota tudo prontinho ali, que as pessoas precisam de um esforço, precisam de uma busca, né? Senão as coisas não acontecem não. A igreja tem enfrentado muitas dificuldades, padre, nesse período, de se ressignificar, reinventar. Como o senhor muito bem disse, a igreja doméstica existe desde o período da Idade Média, né? Os primeiros cristãos, eles viviam esse tempo já na igreja doméstica. Mas quais são as dificuldades, assim, com relação até as redes sociais, alguns trabalhos voluntários que a gente tem tido algumas limitações. A gente está na semana do bem fazer, né? Uma semana dedicada aí ao bem fazer. A igreja tem encontrado dificuldades para continuar fazendo esse bem que sempre fez?
Ó, dificuldades, a dificuldade da igreja, a dificuldade da sociedade, de forma geral, né? Assim, a termos de movimentação, de contato com as pessoas, mas do ponto de vista da caridade, do serviço, como o grupo Os Bons Samaritanos, esse trabalho social, caritativo, então nós não paramos com isso. Com essa pandemia a gente intensificou muito mais esse trabalho social. Ele foi criado esse grupo aí dos Bons Samaritanos, juntamente com a Divina Providência e os grupos que nós já temos caritativos aqui na nossa paróquia, aí funcionou, caminhou e está caminhando, né? Não é o dia do bem fazer. Então são trabalhos que não pararam. Agora, as dificuldades é exatamente todos aqueles cuidados que a gente tem que ter, porque você às vezes mantém contato com as pessoas, você vai no supermercado, você vai nos vários lugares. Então são essas dificuldades do ponto de vista de cuidado, para que não aconteça aquilo que a gente não quer, nem para a gente, nem para o outro. Mas a caridade, ela continua acontecendo. Depois, a outra dificuldade é de contato, né? Nós podemos dizer, as redes sociais, elas estão fazendo um grande bem, porque está ajudando a gente a manter alguns trabalhos que são essenciais, mas aquele contato pessoal, aquele encontro, isso aí está tendo muitas dificuldades, né? Por exemplo, as nossas igrejas, a maior parte até hoje, continuam assim, sem acolher os fiéis para as nossas celebrações, para os nossos encontros. Nós temos os vários grupos na igreja que são grupos assim que trabalham de forma intensa com as famílias. Nós temos a pastoral familiar, nós temos o SCC. Esses grupos estão todos parados. Nós estamos tentando com as redes sociais manter esse vínculo para que as famílias não desanimem e sigam em frente. Mas essas dificuldades existem, né? Não podemos dizer que não existem, não, que elas existem. Já vi algumas pessoas que dizem, eu não aguento mais participar disso, ver a missão na televisão, todo dia está com 6 meses assim, a gente parece que não quer terminar mais, algumas pessoas dizendo. Então, são dificuldades que nós lidamos com elas. Né? As redes sociais ajudam muito, fazendo um grande bem, mas não substitui tudo, não substitui o contato, o afeto, o estar junto, né? o participar ali em comunidade. Então, tudo isso são dificuldades. Mas a gente tem que ter uma certeza. Isso é temporário, isso vai passar. Às vezes a gente falta paciência, né? Sim. Falta paciência, muitas famílias faltam paciência, sim. Muitas famílias já, assim, até a própria estrutura psicológica já está sendo abalada, o grau de ansiedade aumentando. Mas é um pouquinho de paciência que nós devemos ter. Depois as coisas vão ganhando o ritmo normal, né? Vai aparecer uma vacina aí, logo, daqui para meados do ano que vem, talvez todo mundo já esteja assim, bem mais seguro, né, para lidar com a situação. O que a igreja tem que fazer, que eu tenho que fazer, é exatamente ajudar as pessoas a manter firmes na esperança, sem entrar no desespero. A fé é exatamente aí. A fé é para dar sustentação a gente em todas as realidades da vida, nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis, né? Nos momentos difíceis, que a gente possa se agarrar, segurar e dizer, olha, nós temos quem está conosco, quem não nos abandona e quem vai estar segurando firme com a gente, que é o próprio Deus, né? Jesus não arredou pé, não saiu de perto de nós, nunca mais. Ele está sempre caminhando conosco. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, essa presença dele é quem dá segurança. E nós vamos em frente. São agora 9h33. Nós estamos conversando com o Padre Cléo sobre como a gente pode estar fazendo crescer a espiritualidade, a nossa fé, a nossa maturidade na fé nesses tempos difíceis, né? Tempos de pandemia. E a gente sabe, Padre Cléo, que nós estamos também no Setembro Amarelo. Não é assim que a gente só vai falar de suicídio em setembro. Não, mas é porque tem momentos que são dedicados, meses, dias dedicados mais àquela reflexão. Ontem nós tivemos aqui a psicóloga falando conosco, a Gilvânia Leles, né? Sobre como a gente pode prevenir o suicídio em tempos de pandemia, em que as pessoas estão ansiosas. E a palavra de Deus, como ela pode estar nos ajudando
nesses cuidados. As pessoas estão em casa, estão ansiosas, como o senhor disse, algumas famílias enfrentando dificuldades, né, psicológicas, principalmente financeiras, né, e a perca assim de grandes pessoas, entes queridos, né, são mais de... Ai, meu Deus, eu não gosto de falar o número, 130 mil pessoas já mortas, e a Muito gente, mais, né, né? muito mais, a gente fica com os nervos à flor da pele mesmo. Como é que a palavra de Deus pode estar nos ajudando nesses tempos tão difíceis? Eu acho que a nossa presença na vida das pessoas é muito interessante e é importantíssimo isso. Jesus, ele cuidou desse lado afetivo, por isso que ele pediu a gente para amar, né? E amar, quando falamos o teu próximo como a ti mesmo, é ter essa presença marcante. Eu acho que cada família, amigos, se você sentir que uma pessoa não está dando conta de várias realidades da vida que está vivendo, então eu acredito que a proximidade e o apoio, o dizer estamos juntos e procurar estar partilhando, ajudando a pessoa a sair do isolamento e se abrir para a vida, isso é muito importante. Isso é muito interessante. Não deixar que as pessoas fiquem isoladas. Nas nossas próprias famílias, na nossa própria casa, às vezes a gente não presta muita atenção naquele sinal que as pessoas dão. Nós conhecemos as pessoas queridas que estão próximas de nós. Você conhece seu esposo conhece. Então, qualquer variação no humor, na maneira de comportar, isso deve nos chamar a atenção. Às vezes a gente vive aquela vida assim, aquela correria, aquela coisa, e procura desviar a nossa atenção, porque você está com a pessoa, você tem que gastar tempo, escutar. Nós hoje não estamos muito preparados para escutar, né? Para escutar as pessoas, para sentar com as pessoas, ouvir o lamento das pessoas, emprestar o ombro para as pessoas derramar suas lágrimas. A gente nem sempre está disponível para isso. E muitas pessoas querem esse ombro, querem que alguém escute, quer partilhar alguma coisa, mas não encontra. Então ela está vivendo, está sufocada. O suicídio não é que a pessoa, quem suicida não quer morrer, não. A pessoa que suicida, ela quer livrar de uma dor, ela quer livrar de um sofrimento. Então, quando ela quer matar aquela dor que está dentro dela. Então, ela vai para matar a dor, mas acaba perdendo também o tudo, né, que é a vida. Então, essa atenção nossa, ela é muito importante. Eu, como padre, as pessoas que estão diante de trabalhos assim, na igreja, devem prestar atenção nisso. Eu já teve momentos, a gente como padre novo, tal, a pessoa chegar e quer conversar, não, depois a gente conversa, amanhã a gente conversa, e tal. Então, esse prorrogar coisas, esse mandar para frente, deixar para depois, tem pessoas que querem agora. Eu tenho uma experiência, um fato, né, quando eu estava em Guanambi, depois da missa do domingo, a pessoa falou, padre, me escuta agora, não posso deixar para amanhã, não é? Se quiser deixar para amanhã, pode até ser, mas se fosse agora seria melhor. Então eu parei e escutei aquela pessoa. Depois a pessoa não falou o que ia fazer, mas pelo menos a pessoa, com 2 dias, ela me disse assim, padre, você salvou minha vida, né? Então, porque já estava pronta para, naquela noite, se não tivesse alguém para escutar, para parar. Então é isso que às vezes a gente acaba não observando, e aí as pessoas às vezes acabam se perdendo e não dando conta de algumas faltas na vida, de crise, que você disse, econômica, afetiva, amorosa e assim por diante. Se não tiver com quem partilha, alguém para escutar, as coisas ficam complicadas. Então esse mês de setembro, uma reflexão que a gente fazer com as nossas famílias, a gente tem que perceber o seguinte: dê atenção a algumas pessoas que estão precisando dessa atenção. Para isso, você precisa de disponibilizar de tempo. Você precisa de abrir o seu ouvido e o seu coração e colocar à disposição dessas pessoas. E a gente deve ficar atento ao comportamento e atitude dessas pessoas. Né? Porque às vezes está bem pertinho de nós, está lá dentro da casa, junto com a gente, dá sinais e nós não damos conta. E nós não damos conta porque não queremos gastar tempo. Não queremos, como muita gente fala, é perda de tempo. Na verdade, não é. Né? É tempo precioso que você vai cuidar e zelar por uma vida. Né?
Então, o papel nosso, enquanto ponto de vista da fé, o que Jesus fazia, às vezes, Jesus escutava as pessoas. Ele dava atenção àquelas pessoas que não tinham atenção, doentes, leprosos, aquele pessoal que ficava sempre marginalizado. Jesus aproximava, Jesus gastava tempo com essas pessoas. Ele escutava a mulher lá que foi. Todo mundo recusava, sentou aos pés dele, chorou, derramou lágrimas, e ele lá, tranquilo, acompanhando todo o processo. Né? Paciência, né? É isso que às vezes nesse mundo hoje, da técnica e tudo, das coisas rápidas, nós não temos e às vezes nós perdemos pessoas queridas, né? Na nossa vida por essa falta de atenção. A igreja deve estar atenta a isso e nós cristãos devemos estar atentos a isso. Padre, estamos chegando aos instantes finais. É só agradecer mesmo pela sua disponibilidade de estar conversando com a gente, né, sobre esse tema tão pertinente, como é que a gente pode estar crescendo a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa maturidade na fé nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Muito obrigada, tá? Deus abençoe seu dia, tenha um dia iluminado. E só a Rádio Nova Vida é agradecer mesmo e ficar à vontade aí, senhor, para suas considerações finais aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Ângela, agradeço a toda a organização, né, do Dia do Bem Fazer, que as pessoas que se esforçam. Nós temos um grupo assim, muito bom na nossa comunidade aqui paroquial, pessoas muito preocupadas assim, com o outro, com o bem do outro, com a caridade, com o serviço, com as faltas, né, vamos dizer assim, de forma geral, das famílias. É tanto que nós estamos conversando aqui está muito ligado a essa questão da espiritualidade, da fé das famílias, né? Então tem um grupo assim muito ligado a isso, e acho que o trabalho nosso passa exatamente por aí, do ponto de vista da fé, social, aquilo que o próprio Cristo fazia, né? E isso que nós devemos continuar fazendo. Então a nossa rádio tem prestado assim, um trabalho muito importante nesse sentido. Nós temos logo 6 horas o café espiritual, né? Nós temos as transmissões que estamos fazendo, que a rádio sempre faz, todas as transmissões se faz nas redes sociais, a rádio também está fazendo, trabalhando. Eu acho que a Nova Vida tem prestado assim, um trabalho grandioso nesse tempo de pandemia e sempre aqui na nossa cidade, né? Isso é muito importante, ela está desenvolvendo o seu papel e tem que continuar, mesmo passando a pandemia, mas continuar desenvolvendo a sua missão. Agradeço de coração a oportunidade que tem de estar aqui conversando com vocês, partilhando algumas experiências e algumas ideias, partilhando a fé, né? Muito obrigado e um grande abraço a todos. Falamos com o Padre Cléo, aqui na Rádio Nova Vida FM, finalizando a nossa entrevista de hoje, aqui sobre como crescer a espiritualidade em tempos de pandemia. Um abraço a todos desse projeto maravilhoso, Dia do Bem Fazer, e a Semana do Bem Fazer continua aqui na Rádio Nova Vida. Amanhã nós vamos receber aqui Temis Carvalho de Santana Novaes, ela é enfermeira e assistente social, coordenadora dos indicadores de metas de qualidade da UTI. Adulto e neonatal, e ela também é enfermeira da Central de Atendimento da Covid-19.